Nesta aula estudaremos um gráfico de equilíbrio térmico e veremos como a gente pode usar um gráfico desse tipo para fazer comparações entre capacidades térmicas de dois materiais. Vamos para a aula? Na aula passada estudamos o gráfico de troca de calor, ou seja, é um gráfico que para cada objeto varia a temperatura conforme ele recebe um calor. Nesse gráfico, analisaremos uma propriedade diferente, uma propriedade já vista em aulas anteriores, que é a propriedade de equilíbrio térmico. Ou seja, observamos aqui esse gráfico. No eixo X temos o tempo em segundos e no eixo Y temos a temperatura em graus Celsius. Aqui temos duas curvas. A curva A, que representa a variação da temperatura de um objeto A com o tempo, e B, a variação da temperatura de objeto B com o tempo. Muito bem, o objeto A, percebemos aqui que no instante zero temos o objeto A com a temperatura inicial TA e o objeto B com a temperatura inicial TB. Ou seja, eles estão em interação, estão trocando calor, ou seja, vão variar a sua temperatura porque vão trocar calor sensível, e essas temperaturas iniciais TA e TB vão variar conforme o tempo e, após um limite de tempo grande o suficiente, cada um desses objetos, o A e o B, vai atingir o equilíbrio térmico e vão ficar em uma temperatura TF, uma temperatura final TF que tanto A quanto B vão ter, e dessa forma vai cessar a troca de calor sensível. Muito bem, que tipo de informação podemos tirar de um gráfico como esse? Primeiro, vamos fazer a seguinte observação. Muitas vezes, em gráficos assim, a gente vai observar que a temperatura F vai se situar bem no meio do segmento TA-TB. Ou seja, os objetos vão se estabilizar de forma que a temperatura final deles seja a média aritmética das temperaturas iniciais de cada um. O que é natural de se pensar, caso os objetos sejam iguais, ou sejam feitos do mesmo material, tenham a mesma massa. Mas nem sempre esse vai ser o caso. Por exemplo, vamos supor que o objeto A seja um objeto muito grande, por exemplo, um planeta, e a temperatura, o objeto B, seja um objeto de tamanho desprezível frente a, por exemplo, uma bola de futebol frente a um planeta. Ou seja, o equilíbrio térmico nesse caso vai se situar muito próximo da temperatura de A, que é a temperatura do planeta, porque o planeta, em uma certa temperatura, vai ter muita energia para distribuir para a bolinha. Então, a temperatura do planeta pouco vai variar, enquanto a temperatura da bola vai variar completamente. Esse gráfico vai nos dizer como os nossos objetos vão se comportar, levando em consideração as propriedades individuais de cada um deles. Vejamos aqui cada uma dessas análises. Caso a temperatura final TF seja igual de fato à média aritmética da temperatura de A e de B iniciais, a gente pode chegar à conclusão de que a capacidade térmica de cada um é igual. Por quê? Bom, se eles chegam na média aritmética das temperaturas iniciais, quer dizer que tanto A quanto B vão fazer o mesmo esforço ou a mesma resistência física para perda de calor. Ou seja, eles vão chegar no meio termo entre eles. Se eles chegam exatamente no meio termo entre eles com um tempo indeterminado, quer dizer que cada um deles vai fazer exatamente a mesma resistência, ou vão oferecer a mesma resistência física contra essa passagem de calor sensível. Isso vai nos permitir concluir que a capacidade térmica tanto de A quanto de B são iguais. Muito bem, mas se a temperatura final for menor do que a média aritmética das temperaturas, ou seja, graficamente, se ela for menor que a média aritmética, ela vai estar mais próxima da menor temperatura. No caso aqui do gráfico, mais próxima da temperatura TB. O que isso quer dizer? Quer dizer que a capacidade térmica de B vai ser maior que a capacidade térmica de A. Quer dizer que, no caso, o TB, ou seja, a temperatura inicial do objeto B, vai ser tal que o objeto B vai ser muito mais propenso a dar energia variando pouco a sua temperatura. Ele vai dar bastante energia de calor sensível para o objeto A, ou seja, o objeto A vai variar bastante a sua temperatura para se aproximar da temperatura de B, mas o B, por ter uma capacidade térmica alta, não vai variar tanto assim a sua temperatura. Ele vai variar um pouquinho a temperatura, o A vai variar bastante a sua temperatura, e a troca de calor sensível no final vai ser a mesma. A capacidade térmica de B tem que ser muito grande
para equivaler a essa mudança muito drástica da temperatura de A. Portanto, essa é a justificativa para essa implicação aqui mostrada no quadro. Muito bem, mas se a temperatura de F for maior que a média aritmética? Nesse caso, graficamente, o TF vai se encontrar mais próximo da temperatura inicial de A. Ou seja, o A vai variar pouco a sua temperatura e o B vai variar muito a sua temperatura. Porém, a gente sabe que a troca de calor entre eles tem que ser igual. Não está tendo nenhuma interferência externa, como a gente estudou no capítulo de equilíbrio térmico. Ou seja, a conservação de energia vai nos dizer que a troca de energia entre eles vai ser equivalente. Se o TF do A for muito... a variação de temperatura para o A for pequena e a do B for muito grande, quer dizer que a capacidade térmica de A é muito superior de B. Porque uma pequena variação de temperatura de A equivaleu a uma energia equivalente à de B, mesmo a variação térmica de B tendo sido muito maior. Ou seja, essa linha aqui também tem a sua implicação clara vindo desse gráfico aqui. O que esse gráfico está nos dizendo, no fim das contas, qual é a comparação entre as capacidades térmicas de A e de B. Portanto, podemos concluir que, nessa aula, o gráfico de equilíbrio térmico conforme o tempo tem mais a nos dizer do que puramente a temperatura final de equilíbrio de uma interação térmica entre dois objetos. Ou seja, ele, além de nos dizer essa temperatura final, esse gráfico nos diz a relação entre a capacidade térmica do objeto A e do objeto B. Até a próxima.